prestadores do jornal Pilares do Direito Financeiro. Nossa matéria principal será o endividamento público e o crédito público nos municípios. São as entidades públicas as maiores devedoras na sociedade. Somente as capitais dos estados têm dívida superior a 23 bilhões de reais e os demais municípios hoje com 7 bilhões, dívidas que vencerão no prazo de até 30 anos. A maioria dos municípios não possui endividamento bancário. Esta é uma constatação muito feliz. Seus débitos são com fornecedores e prestadores de serviços. Daí a necessidade de se tentar conhecer, se não alcançar o arcabouço estrutural dessas duas modalidades, com que se defrontam os municípios na sua totalidade. Então, trouxemos aqui hoje a doutora Thaís de Assis Simões, que nosso público entenda melhor o assunto de hoje, o que significa o endividamento público e o crédito público. Boa tarde, Omar. Boa tarde a todos os telespectadores do jornal Pilares do Direito Financeiro. Bom, um tema muito interessante de se discutir e entender, e que ocorre muito no atual contexto histórico da nossa sociedade, é o endividamento público e o crédito público. Então, para que os telespectadores entendam melhor, o crédito público ele pode ser entendido como uma confiança de que goza o governo para contrair empréstimos de pessoas físicas ou jurídicas, e esse é um meio de que o Estado se utiliza visando obter recursos para cobrir as despesas de sua responsabilidade. E esses recursos, eles são simples ingressos em caixa. Eles geram uma contrapartida no passivo, ou seja, uma dívida. Esse crédito público, o Estado se beneficia nesse momento de uma transferência de liquidez, tendo a obrigação de restituir posteriormente acrescido de juros. Arada ele vai dizer que o crédito público é um contrato que objetiva a transferência de certo valor em dinheiro de uma pessoa física ou jurídica a uma entidade pública para ser restituído, acrescido de juros, como já dito, dentro de determinado prazo ajustado. Essas operações de crédito, elas se concretizam através de contratos de empréstimos, sejam estes específicos ou diretos entre o credor e o devedor, sejam eles operacionalizados através da emissão de títulos públicos. Então, o levantamento de empréstimo por entidades da administração pública com o objetivo de financiar seus projetos e ou atividades vai nos remeter ao quê? Aos empréstimos públicos e, consequentemente, o endividamento público. O que seria essa dívida pública? A dívida pública é uma decorrência natural dos empréstimos e significa um conjunto de compromissos de curto ou longo prazo assumidos pelo Estado com terceiros nacionais ou estrangeiros. Então, a dívida pública propriamente dita, como a Arada vai dizer, ela representa o somatório das obrigações do Estado perante todos os seus credores, referentes aos empréstimos públicos contraídos no mercado interno ou externo. Através de quê? Através de contratos diretos com instituições financeiras ou demais credores, seja pela emissão de títulos para financiar as despesas públicas não cobertas pelas receitas públicas ordinárias, tais como as tributárias. Então, além disso, alguns autores eles vão tentar incluir a esse conceito as garantias prestadas pelo Estado, sob justificativa de que essas podem se converter em obrigações. Então, sob essa ótica de um conceito mais amplo de endividamento público, é comum fazermos referência à dívida pública consolidada. Essa dívida pública consolidada, ela vai englobar obrigações relativas aos empréstimos de longo prazo, juntamente com todas as obrigações estatais, como, por exemplo, obrigações previdenciárias, pagamento de salários, aquisição de imóveis ou imóveis, pagamento de servidores, prestação de serviço, etc. Nesse mesmo contexto, temos o que chamam de dívida flutuante. E dívida flutuante, ela é contraída a curto prazo. Ela vai atender necessidades momentâneas do Estado. Ou seja, vão surgir num momento que receitas referentes a determinadas despesas ainda não tenham sido percebidas. Daí a necessidade momentânea do Estado.
essa dívida flutuante ela se caracteriza por não depender de autorização legislativa, somente podendo ser contraída internamente e a curto prazo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, além de alterar o conceito legal da dívida pública, assinalando na Lei 4.320, ela estabeleceu uma série de regras restritivas e controladoras para o endividamento público. Então, a partir disso, as novas definições de dívida pública são a dívida consolidada, já dita, a dívida mobiliária, dívida pública representada por títulos emitidos pela União, operações de crédito, que é o compromisso financeiro assumido em abertura em razão de mútuo, a concessão de garantia e o refinanciamento da dívida imobiliária, que é uma emissão de títulos para o pagamento principal acrescido de atualização monetária. Então, doutora Thaís, se tratando de limites, qual o limite de endividamento? Como ele é estabelecido? Bom, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai confirmar a competência do Poder Legislativo a partir da iniciativa do Poder Executivo para fixar os limites globais para as dívidas consolidadas imobiliárias respectivamente. Ou seja, o Poder Executivo vai até o Legislativo, que vai estabelecer esses limites. Esses limites, eles devem ser fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera do governo e devem ser aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integram, constituindo para cada um deles limites máximos. As leis estaduais e municipais poderão estabelecer limites ainda mais restritivos em relação aos fixados pelo Senado, para fins de verificação do atendimento do limite, apuração do montante da dívida consolidada, que será efetuada no final de cada quadrimestre. E se ultrapassar o limite estabelecido? Bom, se no caso da dívida consolidada, um ente ultrapassar o limite final estabelecido de um quadrimestre, ele deverá ser a ele reconduzido até o término de 3 subsequentes, reduzindo o excedente pelo menos 25% no primeiro. Esse prazo ele vai ser suspenso no caso de calamidade pública, estado de sítio e estado de defesa, e duplicado em caso de crescimento negativo da economia, por exemplo, taxa do PIB menor que 1%, por período igual ou superior a 4 trimestres. Se o ente extrapolar esse limite da dívida consolidada, enquanto perdurar esse excesso, ele estará proibido de realizar operações de crédito interna ou externamente, inclusive por antecipação de receita, ressalvando o refinanciamento do principal atualizado na dívida mobiliária. Ele obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação do empenho na forma do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se esse prazo for vencido, o ente não tiver conseguido voltar aos limites legais, além das sanções anteriormente mencionadas, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará impedido de receber transferências voluntárias, tanto da União quanto dos Estados. As operações de créditos, por ser um levantamento de empréstimo pelas entidades da administração pública, com o objetivo de financiar os seus projetos e ou atividades, podem ser interna ou externamente, como já dito, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em conformidade com a nossa Constituição Federal, vai impedir que essas operações de crédito, receita de capital, financiem despesas de custeio, que são as despesas correntes dos entes, como, por exemplo, despesas com o pessoal, que procura se assegurar que os empréstimos e o financiamento só financiariam despesas que aumentem o patrimônio público. Essa vedação, ela não vai impedir que os estados e os municípios de comprar títulos da dívida da União, com a aplicação de suas disponibilidades. Então, doutora Thaís, nesse contexto, o que seria antecipação de receita? Bom, a antecipação de receita ela é um processo pelo qual o Tesouro Público ele vai poder contrair uma dívida antecipando a sua receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada do numerário.
Essa operação de crédito por antecipação de receita, ela vai se destinar a atender a insuficiência de cada caixa durante um determinado exercício financeiro e só deverá ser válida se cumprir as exigências. Exigência como, por exemplo, prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica, observância dos limites e condições fixados pelo Poder Legislativo, observância das demais restrições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a proibição da realização de antecipação de receita de operações de crédito. Outra não pode haver duas operações de crédito por antecipação de receita para a mesma natureza, nem no último ano de mandato o presidente do governador ou prefeito municipal, ou comprar outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente. Aí, o administrador, ele não poderá, por exemplo, realizar uma antecipação de receita de operação de crédito com vistas a pagar o 13º salário dos servidores, uma vez que essa realização ela estará impossibilitada entre os dias de 10 de dezembro a 9 de janeiro do ano seguinte. As operações de crédito, nesse caso, com antecipadas as receitas realizadas por estados ou municípios, que é o nosso caso, serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico. Então, doutora Thaís, como podemos entender essa antecipação como uma garantia? A antecipação de receita, ela é uma garantia. Ela tem o sentido de garantia ignoratícia, previsto no Código Civil, que é uma garantia real ao lado da hipoteca e da anticrise. Ela possibilitaria a sua execução na hipótese de inadimplemento do poder público. Então, de acordo com o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes federados eles poderão conceder garantias em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto no artigo 40, as normas para contratação de operações de crédito e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado. É bom ressaltar que a garantia ela vai estar condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida pelo tomador da antecipação de receita de operação de crédito. Então, meus amigos, encerramos aqui hoje o jornal Pilares do Direito Financeiro. Uma boa tarde a todos, agradeço a presença, até mais. Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo o quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais, e as imagens não são tão claras. Como a vida, vou aliviar a dor e não perder Também nosso
Nosso grupo gostaria de agradecer a professora Pilar pela sua magnífica ideia de ter passado esse trabalho muito dinâmico para nós e é uma forma de todos nós expor os nossos conhecimentos. E por fim, eu gostaria de apresentar a nossa equipe técnica, composta pela Mariana Pires e a Regiane da Lomba, e também gostaria de falar da Soraya, que está aí gravando. Então, desde já, Pilar, Coutinho, muito obrigado por tudo. Nosso grupo gostou muito desse trabalho. Um abraço, um beijo, tchau.